Como continuação do vídeo anterior, nós temos aqui mais uma situação problema que envolve valor de uma função. Então, temos uma função dada aqui, onde ela representa a trajetória de uma pedra lançada, onde o t representa o tempo em segundos e o f de t, ou seja, o y, corresponde à altura em metros. E a pergunta vai em calcule o tempo para que a pedra atinja 9 metros. Como deu a quantidade de metros, deu o valor do f de t. Então, devemos pegar essa função, essa lei, e substituir o f de t por 9. Então, vai ficar assim. No lugar do f de t, colocamos o 9. Esse 9 nós passamos para o lado da direita e juntamos com o 6. Como ele está positivo, ao vir para o lado direito ele vem negativo. E daí eu junto mais 6 com menos 9, vai ficar menos 3. E daí essa equação é uma equação de segundo grau. Nós resolvemos fazendo a Bhaskara ou qualquer outro método. Aqui já como um processo mais rápido, eu já coloquei os resultados. Então, a Bhaskara a gente fez anteriormente, a gente relembrou. Agora, nós pegamos somente os valores que são respostas. Então, no tempo 1, um segundo após o lançamento, a pedra atingiu 9 metros. E depois, 3 segundos depois do lançamento, de novo atingiu 9 metros. É porque a função quadrática, a lei dela, na colocação do gráfico, ela é uma parábola. Ou seja, a pedra é lançada, ela sobe, vai até uma altura máxima e depois retorna. Então, quer dizer o quê? Que no primeiro segundo, a pedra atingiu 9 metros. Ela subiu mais um pouquinho. E no momento que desceu, ela atingiu 9 metros de novo. Então, atingiu 9 metros de novo no terceiro segundo. Então, essa é uma situação problema, onde envolve função de segundo grau, função quadrática. Então, 1 segundo após o lançamento e 3 após o lançamento, a pedra atingiu 9 metros de altura. Para ficar mais fácil, sempre é bom escrever ou montar o gráfico dessa função, que daí fica mais visível, mais aparente. Para montar o gráfico da função, nós seguimos alguns passos. Tá? Tem o método da tabelinha, que é o mesmo que foi feito lá em função afim, que dá certo para qualquer função. E também tem um método que a gente faz conhecendo a relação dos coeficientes e o zero da função. Também o vértice aqui se faz necessário em alguns casos. O gráfico, como eu disse anteriormente, será sempre uma parábola, então ele vai ser uma parábola ou voltada para cima ou voltada para baixo. Diferente do gráfico da função afim, ele é mais complexo, então quando se faz a tabelinha, é necessário mais pontos para ser resolvido, para ser montado o gráfico. O domínio será qualquer valor real, ou seja, qualquer valor eu posso utilizar para x, enquanto que a imagem será limitada pelo valor do vértice. Então, nós vamos ver isso no gráfico. Então, nós temos aqui um gráfico. Aqui, por enquanto, eu estou usando a tabelinha, o método da tabelinha. Mais para frente, quando conhecermos o zero da função e a relação dos coeficientes, a gente constrói o gráfico utilizando aquelas ideias. Para fazer a tabelinha, a gente atribui valores para x, substitui na lei da função, e o resultado que dá será o valor de y. E daí a gente cria pares ordenados, então, aqui no caso 1 e 5, 2 e 0, 4 e 4, 6 e 0, 7 e menos 5. Esses pares ordenados, então, como eu já disse, eu pego, por exemplo, o 6, substituo nessa equação aqui, menos 6 ao quadrado, mais 8 vezes 6 menos 12, vai dar 0. Então, eu encontro um par ordenado. E esses pares ordenados, eu vou colocando eles no plano cartesiano, 1 e menos 5, 2 e 0, 4 e 4, 6 e 0.
7 menos 5, e daí ligo esses pontos, e que daí eu vou ter o desenho ou o gráfico da função quadrática. Então, aqui um exemplo, aqui outro exemplo, que nesse caso o b e o c são zero da função, então a função é y igual a x ao quadrado. Então, substituímos os valores, menos 3 no lugar do x, né? Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, temos o par ordenado menos 3 e 9. Substitui menos 2 no x, né? Então, vai ser menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, forma esse outro par ordenado. Coloque-se os pares ordenados no plano cartesiano e depois liga os pontos de forma a montar o gráfico. É importante aqui falar para vocês também que na função afim, a taxa de variação era sempre constante. Aqui não é constante, tá? Então, nós pegamos aqui 9 menos 4, a taxa de variação é 5 aqui. 5 para cada valor de x. Porém, aqui, 4 menos 1 dá 3. Então, aqui já a taxa de variação é 3. 1 menos 0 é 1. Então, vejam que a taxa de variação está se alterando, né? Então, está decaindo, depois ela começa a subir novamente. Então, a taxa de variação aqui não é constante. Isso é uma característica da função quadrática. Na função afim, então, sempre era constante. Então, se aqui a diferença era 5, aqui deveria também ser 5, né? Então, se fosse 5 a diferença, aqui teria que ser menos 1 e não 1. Então, essas as diferenças entre taxas de variações da função afim e da função quadrática. Às vezes, em algumas situações, problemas, vocês vão ter que ver qual é o tipo de função pela taxa de variação. Então, isso é uma boa ideia. Agora, nós vamos nas relações dos coeficientes de uma função quadrática. O que seria isso? Seria o que cada coeficiente indica dentro de uma função, né? Então, na função quadrática, nós temos o coeficiente a, o b e o c, né? O a é o que acompanha o x ao quadrado. Se o valor que acompanha o x ao quadrado for positivo, então, quando o a for positivo, maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Concavidade é isso aqui, ó, a abertura, no caso, vai ser para cima. Então, temos uma função aqui, o a vale 1, né? 1 é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Mas, se o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo, a abertura está para baixo. Então, aqui no caso, o a é menos 3. Então, como o a é negativo, a parábola é voltada para baixo. Nesse caso aqui, nós já vimos anteriormente, no vídeo anterior, que o a nunca pode ser zero, né? Então, não tem o caso quando o a vai ser zero. Então, ou o a é positivo ou o a é negativo. Ou a parábola é voltada para cima ou a parábola é voltada para baixo. Muito importante saber a relação do coeficiente a, né? O coeficiente b não é muito utilizado, mas é bom saber o que ele indica dentro de uma função. Então, temos aqui o exemplo quando b é positivo. Então, quando b é positivo, a parábola vai passar no eixo das ordenadas, no eixo y, no seu ramo crescente. Toda parábola tem um ramo que cresce e um ramo que decresce. E ainda tem um pontinho, que seria o ponto de estabilização, que seria o vértice, que é onde não cresce nem decresce. Então, quando a parábola está subindo aqui, passou pelo y, ou seja, passou na subida, então b positivo. Se a parábola cruzar o eixo y na parte que desce, no ramo decrescente, o b é negativo. Tá? Então, veja aqui dois casos em que passa no eixo y no ramo decrescente, que o b vai ser negativo, e dois casos que passam no ramo crescente, que o b é positivo. Se o b for zero, aqui no caso tem a possibilidade do b ser zero, o vértice vai coincidir com o eixo y. Então, a parábola vai cruzar o eixo y nem na parte crescente nem na parte decrescente, vai passar no ponto de estabilização, ou seja, no vértice. Então, o eixo de simetria da parábola, que passa pelo vértice, vai coincidir com o eixo y. O coeficiente c é um dos mais fáceis de se localizar.
Então, tendo o gráfico, nós vamos ver que o valor do coeficiente C será o valor aquele, será o mesmo valor em que a parábola vai cruzar o eixo Y. Então, se a parábola cruzar no 3, o C vai ser 3. Se a parábola cruzar o eixo Y no 0, o C vai ser 0. Já se a parábola cruzar o eixo Y no menos 2, o C vai ser menos 2. Ele tem uma função bem parecida como o coeficiente B na função afim. Aqui temos uma questão que normalmente aparece em concursos, em algumas seleções, onde aparece um gráfico e lhe pede para verificar qual é a alternativa correta. Então, vemos que a parábola tem concavidade voltada para baixo, então o A é negativo, o A é menor que zero. Então, daí a gente procura as alternativas em que o A é menor que zero. Então, aqui a gente exclui a alternativa A, porque o A diz que a alternativa A diz que o coeficiente A é positivo, então exclui essa. Depois nós vemos que a parábola vai cruzar no eixo Y na parte que está descendo. Então, quer dizer que o B é negativo. Então, nós pegamos dessas 4 alternativas que restaram e procuramos aqui o B é negativo. Então, nós vamos ver que é essa a resposta correta, a letra B. Ainda só para conferir, no caso, vai passar no eixo Y, essa parábola, na parte negativa do eixo Y. Então, quer dizer que o C é negativo, C é menor que zero. Então, para confirmar que é a alternativa B a certa. Aqui tem mais um caso. Aqui também temos a parábola voltada para baixo. Tá? Então, o A é negativo, A menor que zero. Então, já eliminamos a alternativa A e a alternativa C. Resta-nos, então, ver a parte que passa pelo eixo Y. Então, passa no eixo Y no ramo crescente, então B é positivo. Então, aqui tem B positivo, é essa aqui, e a última. Então, está entre a B e a E. Vimos que essa parábola passa no eixo Y no 0, no 0, 0, na origem. Então, o C vale 0. Então, como resposta, é letra E. Aqui temos mais uma questão. Essa questão ela parece ser difícil, né? Descobrir a lei de formação dessa função aqui. Vocês podem pausar o vídeo e ler bem a questão, mas a ideia é verificar que essa situação gera uma parábola com concavidade voltada para baixo, então tem que ser o A um valor negativo. Então, as que tem o valor A negativo é essa primeira e a última. Nós vemos também que passa no eixo Y no 2, então o C tem que ser 2 positivo. Então, as duas fecham com 2 positivo. E por último, agora, basta verificar se passa no eixo Y no ramo crescente ou decrescente. Então, viemos aqui pela esquerda. Vem pela esquerda e vê que essa parábola está crescendo. Como passa no eixo Y no ramo crescente, então quer dizer que o B é positivo. Então, como resposta, é a alternativa D. Se não soubesse dessas relações de coeficientes, então nós iríamos ter que fazer cálculos e ia dar muito trabalho. E esse aqui, então, sabendo as relações dos coeficientes, nós resolvemos de forma muito rápida, né? Isso que em 10 segundos resolve uma questão desse tipo. Então, é muito importante conhecer as relações dos coeficientes de uma função quadrática.